Fala galera, aqui é a Audrey, esse é o canal Universo da Corrida e hoje eu estou aqui para falar sobre meia maratona, para você se preparar para concluir os 21 quilômetros. Eu já fiz meias maratonas em outros momentos, mas no ano da pandemia eu já fiquei parada, né? Não fiz nenhuma prova de longa distância e aí estava treinando, começando a treinar para maratona. Em fevereiro de 2021, eu senti uma dor muito forte na minha coxa. Achei até que era ciático, mas fui no ortopedista, fiz os exames e descobri uma cobertura acetabular que acaba dando um probleminha na articulação do quadril. E aí evoluiu também para uma tendinite no glúteo médio, né? Então eu tive que frear um pouquinho as longas distâncias, voltei a treinar distâncias curtas e aí descobri também várias pedras na vesícula, precisei fazer cirurgia para retirada e acabei voltando aí, não do zero, né, porque o corpo não esquece completamente, mas voltando aí do 1, do 2, a treinar novamente para alcançar primeiramente a meia maratona e futuramente a maratona. Então, para mim é como se fosse uma experiência nova também, visto que faz mais de 2 anos que eu não treino para essa longa distância. Vai, amor, tá acabando. Vamos! Eu quero! Obrigada! Quanto é uma meia maratona? São 21 quilômetros e 97 metros, que é exatamente a metade de uma maratona, que também não é só 42 quilômetros, são 42 quilômetros, 195 metros. Sabia não? Bom, primeira dica, consulte um médico, isso é primordial. Você pode passar num clínico, mas o clínico geralmente ele tem uma visão global do todo ali, e o indicado é você conseguir um encaminhamento para um cardiologista. O cardiologista é ele que vai verificar como é que teu coração tá, né? Visto que a corrida a gente precisa muito do nosso sistema cardiorrespiratório para aguentar longas distâncias como essa. Escuta, doutor, não me sinto tão mal como se fosse morrer. E a mim o que importa o que você está sentindo? Acaso pretende saber mais que o médico? Então, passa no médico, vê se tá tudo ok, faça os exames, aí você pode ir para a dica número 2. Consulte um nutricionista. Gente, isso é muito importante. Todas as vezes que eu corri, me preparei para essa prova, eu tive orientação de nutricionista, porque como são treinos longos, exaustivos, a gente perde às vezes muito... Porque nós temos uma perda de nutrientes, a gente perde muito sal, então é muito importante que o nutricionista acompanhe também para ele saber se você faz algum outro tipo de exercício, poder basear sua alimentação de acordo com a sua realidade. Terceira dica, tentem não estipular nenhum tempo, por mais que a gente tenha uma noção, né, de quanto que a gente faz, 10 quilômetros, supondo que quem está correndo 21 já faz 10 quilômetros, né? Tem gente que tenta a louca aí. Para de ser doida! E vai direto para 21 sem passar pelos 10, mas o ideal é você fazer a escadinha, né? 5K, 10K, às vezes 15K, 21K, porque aí você vai ficando cada vez mais preparado, mais bem treinado. Mas assim, tentem curtir o percurso, tentem ir para concluir a etapa e não buscando tempo. Depois que você fizer a sua primeira meia maratona, você vai ter um tempo base, né? E aí você pode tentar buscar ser mais rápido na próxima. Existe um tempo limite de prova que eu preciso verificar, mas eu vou deixar escrito aqui qual que é o tempo limite.
E esse tempo você deve respeitar, porque se você passar do tempo limite da organização, você não recebe a medalha. Vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! Quarta dica. Se possível, procure um profissional da área, alguém que realmente tem experiência com corrida. Muitas vezes o personal de academia, ele não tem muita noção, né, do esforço, desse universo, então ele não é tão bem preparado quanto uma assessoria. No caso, eu treino com assessoria desde, sei lá, desde sempre. Acho que eu treinei 1 ano por conta e depois eu já quis e sempre continuei treinando com assessorias. Hoje eu treino com a F2, que é uma assessoria grande em Campinas. E aí o professor ele vai criar toda uma tabela de treinos para você, né, pensando em como é a sua rotina, seus horários de trabalho, se você faz algum outro tipo de esporte, de prática, e ele vai acrescentando gradativamente, né, as distâncias para que você vá acumulando volume, e geralmente você não treina para 21 fazendo 21, você treina sempre menos e deixa para treinar, para fazer a distância realmente no dia. Caso você fale, Ai, mas eu não tenho dinheiro, é muito caro, eu não tenho condições de pagar. existem outras formas. Então, tem sites que disponibilizam planilhas gratuitas, né? Do 0 ao 5K, do 0 aos 10K, tem também meia maratona. Porém, saibam que essas planilhas, elas são genéricas, elas são feitas para todo tipo de pessoa e muitas vezes aquilo talvez não se adeque à sua realidade, mas é uma alternativa para quem não tem condições de pagar uma assessoria. Ainda falando sobre treinos, o ideal, apesar de variar muito de pessoa para pessoa, mas o ideal é que você treine pelo menos 3 vezes na semana. Menos que isso, dá para fazer meia maratona? Dá. Será? Mas vai ser mais sofrido. Então, no dia você vai correr muitas horas seguidas e você vai acumulando essas horas dentro dos seus treinos na semana. Então, se você treina 5 quilômetros por semana, sei lá, 30, 35 minutos, para você correr 2 horas, 2 horas e meia, você vai sentir muita dificuldade. Aí, né? É verdade. Quinta dica, faça fortalecimento. Eu já passei por isso, já sofri lesões por não fortalecer, por não ir para academia. Fortalecimento não necessariamente é musculação, você pode fortalecer o seu músculo com exercícios específicos para os grupos musculares que a corrida utiliza, então dá para fazer fortalecimento inclusive em casa. E você também pode fortalecer fazendo outras modalidades. Então tem pilates, tem gente que faz yoga. Eu, por exemplo, faço crossfit também, tem me ajudado bastante na corrida. E aí você pode escolher um outro esporte, ou academia, ou treinos em casa. Sexta dica. Diversifique os locais e os tipos de treino. O ideal seria você treinar em vários terrenos, né? Você treinar em terra, você treinar na areia, você treinar no asfalto, em esteira. Além dos terrenos, os tipos de treino. Então, hoje a gente tem alguns treinos como fartlek, que é aquele treino que você vai variando na intensidade, uma hora você corre mais forte, outra hora mais fraco, e aí intermediário, e depois forte, fraco. Tem os treinos de tiro, que é onde você dá o seu máximo, não necessariamente o seu máximo do batimento cardíaco, mas a sua percepção de esforço é o seu máximo, que é para você realmente te tornar mais resistente. Tem treinos de rodagem, que são treinos que você faz de boa, só para acumular quilômetros mesmo, para poder se manter ativo, e geralmente são treinos regenerativos que você faz depois de treinos muito intensos. E tem os famosos longões, que são aqueles treinos em que você vai mostrar que o que você treinou na semana, você está aplicando ali, geralmente no final de semana, porque são mais longos, né? Em que você vai tentar correr, se manter correndo sem parar.
E treino em subida. A subida também é muito importante para você estar preparado, porque toda prova tem subida. É muito difícil, a não ser essas provas que já são famosas e falam que são famosas porque elas são planas, mas a maioria tem subida, então não seja pego desprevenido, porque geralmente na subida o nosso rendimento cai muito, mas quando você está treinando, você consegue desenvolver um ritmo muito próximo do ritmo na reta. E aí você não fica tão fadigado e nem precisa caminhar tanto. 7ª dica, descanse. Descanso também é treino. Então, tem aqueles que quase não treinam e tem aqueles que querem treinar todo dia. Ambos, na minha opinião, estão errados. Quando você treina todo dia, você está fazendo uma sobrecarga no seu corpo. E o seu corpo é como uma bateria, né? Você carrega e aí você vai utilizando e depois você tem que carregar novamente. E esse carregar novamente é o descanso, né? Além do descanso diário das pelo menos 7, aí, né, de 6 a 8 horas de sono que você precisa ter, é importante que você tenha um dia off, um dia de repouso, um dia de recuperação muscular. Porque quando você corre, você tem microlesões no seu músculo, né? E essas microlesões, elas acontecem, são imperceptíveis. Então, quando você não tem aquele momento de descanso, você pode causar uma lesão por estresse, uma lesão por excesso de treino, é o que a gente chama de overtraining. Então, é muito importante, pelo menos um dia na semana, você curtir. Bom, o consenso geral, o que dizem, né, as pesquisas, os treinadores, os especialistas, é o seguinte: quanto tempo é preciso para eu correr a minha primeira meia maratona? Se você é iniciante cru, do zero, comecei a correr agora, mas quero fazer 21, quanto tempo seria necessário? De 20 a 24 semanas, para você gradativamente passando pelas distâncias e chegar o mais próximo do 21. Agora, se você já corre, já faço 10 km tranquilamente, eu quero só continuar de 12 a 16 semanas. Então, em 3 meses aí, né, se você quiser ficar bem preparado, 4 meses você já está apto para correr a sua primeira meia maratona. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Bom, então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje com as dicas. Você já corre meias maratonas ou já correu a sua? Conta aqui pra gente quanto tempo você levou nessa preparação. Se você ainda não correu a sua primeira meia... Errou! Se você ainda não correu a sua primeira meia, conta aqui se você tem esse objetivo, se isso é uma meta para você ou não, se você nem pensa nisso, tá feliz correndo seus 5 e 10K. Vamos compartilhar aqui, bater um papo e trocar experiências, porque isso é muito rico para todo mundo. E eu fico muito feliz que vocês puderam assistir. Agradeço. Curta se você gostou. Se você não gostou, pode dar um dislike. Mentira, não dá dislike não. O YouTube não gosta disso não. E compartilha com aqueles amigos que também estão correndo e também pretendem fazer os 21 quilômetros. Janeiro é nóis. Vou mostrando aqui para vocês como que vai ser esse treinamento de praticamente um mês para fazer 21 km. Essa loucura que eu decidi fazer. Tá louca? Mas é uma loucura bem pensada, uma loucura que tem um acompanhamento de um profissional. E eu sei que eu não vou conseguir correr os 21, mas que eu tenho capacidade sim para conseguir concluir. E é meu objetivo, a minha meta inicial para 2022. Então, brigadão por vocês assistirem. Tchau!